Bom, gente, vamos dar sequência aqui na aula, tá bom? O professor Matheus já deu a aula falando a respeito de fatorial, número binomial e triângulo de Pascal. Eu vou dar sequência a partir de triângulo de Pascal também, a gente vai ver um pouquinho da construção dele e logo na sequência a gente vai falar sobre binômio de Newton, tá bom? Então, quem quiser acompanhar, tem aqui o resuminho, tá? Na ficha de vocês encontram lá no Drive, tá bom? A gente vai continuar a partir daqui, ó, a partir daqui, de relação de Stifel e binômio de Newton, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos construir então o triângulo de Pascal aqui, tá? Então, a linha 0 sempre vai ser 1. O professor Matheus sempre falou que as linhas começam com 1 e terminam com 1. A segunda linha, né, a linha 1, no caso, ela precisa ter dois termos. E sempre começa com 1 e termina com 1. Logo vai ser 1 aqui e 1 aqui, tá bom? A linha 2 começa com 1. Como todas começam com 1, eu já vou fazer aqui várias linhas aqui, tá? Sempre começando com 1. E para preencher o restante, você não precisa ficar decorando os números. A gente vai usar a relação de Stifel. A relação de Stifel, como é que a gente faz? A gente soma, né? Soma os termos do lado e a resposta vai dar aqui no de baixo à direita, né? Então, 1 mais 1, 2. 1 mais nada, né? Mais 0, aqui não tem nada. 1 mais 0, 1. Certo? Pronto. Vamos para a próxima linha. Aqui, 1 mais 2, vai ter que dar o termo aqui de baixo, que é 3. 2 mais 1, vai dar o termo aqui de baixo, que é 3. E 1 mais 0, 1. Tá vendo? Então não precisa ficar decorando os números, só usando a relação de Stifel a gente já consegue ir preenchendo, tá? Então como é que vai ficar aqui agora? Vai ficar 1 mais 3 vai dar 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 vai dar 4. E 1 mais 0 vai dar 1. Última linha aqui que a gente vai preencher. 1 mais 4 vai dar 5. 4 mais 6 vai dar 10. 6 mais 4 vai dar 10. E 4 mais 1 vai dar 5. E 1 mais 0 vai dar 1. Então, a gente pode ir preenchendo isso infinitamente, tá? A gente já fez só até aqui a linha 5, tá ok? Mas a gente pode ir preenchendo isso aí infinitamente, tá bom? Então, eu vou dar uma limpada aqui agora, vou usar meus efeitos para tentar corrigir essas coisinhas. Então, 1, 2, 3 de agora. Pronto, então, aqui vocês conseguem ver que isso aqui forma basicamente um triângulo, né? Por isso é triângulo de Pascal, né? Forma um triângulozinho aqui, ó, tá? Esses números aqui, eles vão ser importantes na hora de resolver o binômio, tá bom? Porque a gente pode escrever esse triângulo desta forma, mas a gente também pode escrever o triângulo de uma outra maneira, né? A gente pode escrever o triângulo assim, usando o número binomial. A gente coloca 0, 0, né? 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e assim por diante, né? Assim como o Matheus ensinou. O resultado, né, dessas contas, né, desses termos binomiais, vai ser exatamente os números que a gente encontra aqui num triângulo de Pascal, tá certo? Então, é bem importante que vocês saibam essas relações, para a gente poder escrever aqui o triângulo de Pascal e desenvolver o binômio de Newton, tá certo? Vamos falar agora a respeito sobre o binômio de Newton. Bom, binômio de Newton, né, vocês viram lá na ficha, né, da forma como ele está desenvolvido. E eu vou, antes de falar de binômio de Newton, eu quero falar a respeito desse produto notável aqui que vocês já conhecem, que é o x mais y ao quadrado. Vocês sabem que esse produto notável aqui, ele se desenvolve como x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, né? Isso aqui vocês já sabem, deveriam saber, certo? Como é que a gente vai poder desenvolver esse binômio aqui, esse produto notável? Bom, repara que
aqui, nesse binômio aqui, a gente encontra um termo, dois termos e três termos, né? Três termos ao todo. O termo que acompanha as incógnitas aqui, né? O termo que acompanha as incógnitas nesse primeiro é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 1, né? Quando não aparece nada, vale 1. Esses termos, eles são chamados de coeficientes, tá? Coeficientes. Tá ok? O professor Matheus já tinha dito que, no caso aqui, para a gente saber a soma desses termos das linhas, é só fazer 2 elevado a n, né? Para a gente saber a soma desses termos no triângulo. A gente vai falar a respeito disso logo mais, aqui no binômio de Newton. Mas fique sabendo que isso aqui é 2 elevado... o nome desses termos são coeficientes. Tá ok? Agora eu vou te fazer uma pergunta. E se o binômio que a gente estiver desenvolvendo for esse binômio aqui, ó, x mais y elevado à quinta? Alguém saberia responder como que faria isso? Esse aqui não é um produto notável, a gente não estudou esse binômio aí. Então, como é que a gente vai desenvolver? Eu já adianto para vocês que a gente vai resolver da seguinte forma. Para a gente desenvolver, eu preciso saber, antes de mais nada, quais são os coeficientes dos termos, né? E como que eu sei de cabeça quais são os coeficientes? Basta a gente olhar para a linha 5, tá? Do triângulo de Pascal. Lembra que essa aqui é a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. A gente vai olhar para a linha 5 do triângulo de Pascal e a gente vai escrever os termos da mesma forma como está escrito. Então, a gente vai escrever 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Aí, feito isso, o que a gente faz logo na sequência? A gente vai pegar os termos do binômio, esse termo aqui e esse termo aqui. É x e y, então a gente vai colocar x e y em cada termo. Então, ó, x e y, x e y, x e y, x e y, x e y e x e y. Ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, o expoente de cada incógnita, ele vai ser o valor do 5 de maneira crescente ou decrescente, vai depender do que a gente estava desenvolvendo aqui. No caso do x, que é esse primeiro termo aqui, no x ele vai começar com 5 e ele vai decrescendo até chegar em 0. Se aqui é 5, no próximo vai ser 4, depois vai ser 3, depois vai ser 2, depois vai ser 1, e aqui vai ser 0. Ah, mas e o y? O y é a mesma coisa, só que ele começa do 0 e ele vai em sentido crescente. Então vai ficar y elevado a 0, y elevado à primeira, ao quadrado, à terceira, à quarta e à quinta. Como o sinal aqui ele é positivo, aqui vai ficar positivo para todos, tá? Positivo para todos. E pronto, basicamente a gente desenvolveu. Isso daqui a gente sabe de cor, né? Isso aqui a gente sabe de cor porque é o quadrado. Mas nesse caso aqui, a quinta, a gente consegue desenvolver de cabeça. Então, resolvendo isso, para ficar de forma mais simplificada, todo número elevado a 0, a gente sabe que vale 1. Então, é 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes x à quinta dá x à quinta. Mais, aqui vai ficar 5 vezes x à quarta vezes y. Y a primeira não precisa colocar o expoente, né? Mais 10x ao cubo, y ao quadrado, mais 10x ao quadrado, y ao cubo, mais 5x vezes y à quarta, mais y à quinta, né? 1 vezes x elevado a 0 dá 1, 1 vezes y à quinta dá y à quinta. E aí a gente conseguiu desenvolver. Então, a gente sabe que x mais y à quinta vai dar toda essa expressão aqui de baixo, tá bom? Repara o seguinte, quando a gente falou de x mais y elevado ao quadrado, um binômio ao quadrado, ele tem ao todo 3 termos, né? 3 termos. E 1 elevado à quinta, olha quantos termos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, o número de termos vai ser sempre uma unidade a mais
do valor do expoente do binômio, tá? Então, se um binômio tiver elevado à sétima, é porque ele tem 8 termos ao todo. Se ele tiver elevado à décima, é porque ele vai ter 11 termos ao todo. E assim por diante. Eu vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Pronto, o próximo exemplo vai ser x menos y à quarta. Como é que a gente vai fazer? Está elevado à quarta. Então, os coeficientes que a gente vai usar vai ser aqui da linha 4. Então, os coeficientes vai ser 1, 4, 6, 4 e 1. Quais são as incógnitas aí do binômio que a gente está resolvendo, né? As incógnitas são x e y, então a gente vai colocar x e y para cada um deles. X e y para cada um. Certo. O expoente está elevado à quarta, então o x vai ficar 4, 3, 2, 1 e 0. E o y, a mesma coisa, só que no sentido contrário. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí tem um detalhe. Agora, o sinal não é mais positivo. Aqui o sinal é negativo, tá, gente? Então, repara aqui que o sinal é negativo. Então, se o sinal é negativo, eu não vou colocar negativo para todos. Eu vou fazer de maneira alternada. Então, o primeiro é positivo, sempre positivo. Depois é negativo, depois positivo, negativo e positivo, tá? Então, atenta para isso. Quando o sinal é negativo, ele vai ficar alternado. Então, como é que fica a expressão x menos y elevado à quarta? Vai ficar x à quarta menos 4x ao cubo y mais 6x quadrado y ao quadrado menos 4xy ao cubo mais y à quarta. Tudo bem? Então, a gente viu de forma simplificada. A gente viu agora o binômio de forma simplificada. Agora eu vou fazer a fórmula mesmo do binômio de Newton e vocês vão ver como é que ele fica da maneira algébrica mesmo, tá bom? Sem a numeração. Bom, a fórmula geral do binômio de Newton vai ser x mais y elevado a n. São duas incógnitas elevado a um expoente que a gente desconhece. Como que fica a fórmula geral? A fórmula geral vai ficar aqui o binomial de n sobre 0, x elevado a n menos 0 vezes y elevado a 0, mais o binomial de n sobre 1, x elevado a n menos 1 vezes y elevado a 1. E essa somatória vai ficar assim por diante até chegar, esse 0 aqui, depois foi para 1 e vai ficar crescendo esse valor até chegar no valor n. Então, até ficar n sobre n, x elevado a n menos n, vezes y elevado a vezes y elevado a n, né? Tudo bem? Então, corrigindo aqui, eu me equivoquei aqui, né? A gente vai diminuindo, até chegar esse n, dá certo, até esse n menos n vai virar 0, né, no final das contas. Então, esse n menos n a gente já sabe vai chegar a 0, né? Beleza. Então, como é que vai ficar aqui no final das contas? Como é que fica isso aqui no final das contas, né? A gente pode simplificar isso, né? A gente pode simplificar, para não ficar uma expressão de soma várias vezes, a gente pode simplificar tudo como uma fórmula de somatório, tá? Então, vai ficar, ó, x mais y elevado a n, ele é o quê? É o somatório. Então, a gente vai usar essa letra grega aqui, o sigma, tá? Certo? E aí, a gente vai colocar como? A gente vai colocar n aqui, e aqui i igual a 0. Tá, mas o que significa isso? Isso tudo vai ser igual ao quê? O binomial n e x elevado a n
menos i vezes o y elevado a i. Esse i, ele é um termo que começa no zero e ele vai crescendo até chegar no valor de n. É a mesma coisa que a gente está vendo aqui. No caso, o i, ele começa no zero e ele vai crescendo. Vai para 1, depois vai para 2, vai para 3, até 4, até chegar no valor de n. Tá certo? Então, é isso. O somatório nada mais é do que isso que a gente está vendo. Tá bom? Então, a gente pode simplificar tudo com essa fórmula aí, tá? Então, eu vou fazer agora uma conta, o mesmo binomial que a gente já conhece, que é o x mais y ao quadrado, a gente vai escrever usando essa relação aqui para vocês entenderem, tá bom? Pronto, então vamos lá. A gente vai fazer aqui x mais y ao quadrado, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o somatório, né? Do que? Do binomial 2, 0. X elevado a 2 menos 0 vezes y elevado a 0. Mais o binomial 2, 1. X elevado a 2 menos 1 vezes y elevado a 1. Mais o binomial 2, 2. X elevado a 2 menos 2 vezes y elevado a 2, certo? E pronto, a gente vai ter que desenvolver esse binômio aí. Como é que isso vai ficar, né? 2 elevado a 2, o binomial 2, 0, vou fazer aqui no cantinho, a gente sabe que 2, 0 é a mesma coisa que 2 fatorial, 0 fatorial, 2 menos 0 fatorial, né? Isso daqui fica como? Fica 2 fatorial, 0 fatorial, 2 fatorial. 2 fatorial corta com 2 fatorial, fica 1, né? 1. E 0 fatorial, quanto vale 0 fatorial? 0 fatorial vale 1. Então, 1 sobre 1 dá 1, né? Então, a gente pode ir fazendo dessa forma. Só que a gente já sabe que esses binomiais aqui são os valores que aparecem lá no triângulo de Pascal, né? Então, a gente não precisa ficar fazendo várias contas. A gente já sabe. Então, vai ficar 1, né? Vezes, aqui vai ficar x ao quadrado, e y elevado a 0 dá quanto? Y elevado a 0 dá 1. Mais, esse termo a gente pega daqui, ó, vai ficar 2, vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, né? E y elevado à primeira dá y, né? E aqui, binomial 2, 2 vai dar 1 como resposta, né? E vai ficar 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 dá 1 vezes y ao quadrado. Pronto, então isso aqui vai ficar como? 1 vezes x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, mais 2xy, mais 1 vezes 1 vezes y ao quadrado dá y ao quadrado. Pronto, a gente chegou na relação que a gente já conhecia de produtos notáveis, né? Então, para vocês entenderem a fórmula do binômio de Newton, tá? Então, veja, a fórmula a gente já conhece com 3 termos, né? Tá certo, pronto. Tá, mas se ao invés de eu descobrir toda a expressão do binômio, ao invés de descobrir toda a expressão, eu quero saber só o segundo termo. Eu só quero saber só quanto que dá o segundo termo, ou só quanto vale o quinto termo de um binômio específico, ou quanto que dá o 10º termo. Eu vou ter que resolver todo o binômio para encontrar o 10º termo? Não necessariamente. A gente vai ver agora como a gente acha os termos de um binômio, tá bom? Para descobrir os termos do binômio de Newton, eu vou usar essa relação aqui, ó. T I mais 1 é igual à fórmula do binômio que a gente conhece, né? NI x, né? X elevado a n menos 1, menos i, perdão, n menos i, vezes y elevado a i. Isso se o binômio for x mais y, né? Elevado a n, né? Tá bom? Se o binômio for esse, para descobrir um termo do binômio, a gente desenvolve dessa fórmula aqui. Tá, mas o que é o i? O i vai ser um termo, tá? Na verdade, não vai ser um termo, ele vai ser um valor que a gente substitui
para encontrar o valor do termo que a gente quer. Por exemplo, se eu tenho um binômio aqui e eu quero saber qual é o quinto termo. Para saber o quinto termo, qual é o valor que eu preciso substituir do i para chegar no quinto termo? Ora, i mais 1 precisa ser igual a 5. Então, eu preciso que o i seja igual a 5 menos 1. Ou seja, o i vai ser igual a 4, tá? Então, é sempre assim. Se eu quero descobrir o 10º termo, eu subtraio uma unidade. Então, o 10º termo, eu preciso substituir por 9. Se eu quero saber o 6º termo, eu preciso que o i seja igual a 5. E assim por diante. É sempre uma unidade a menos do termo que eu quero, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber... Se eu pego esse binômio aqui, x mais y elevado à sexta. X mais y elevado à sexta. E aí eu quero descobrir qual é o quarto termo, tá? O quarto termo. Qual que é? Não sei. Vamos lá, vamos descobrir como que faz. Então vai ficar como? Vai ficar t... Se eu quero o quarto termo, eu preciso que o i seja igual a 3, né? Então vai ficar 3 mais 1 é igual, ou seja, o quarto termo, né? Vai ser igual a 6, 3. Aqui é o valor do i. Aqui é o valor do i. O i vai valer 3, né? É sempre uma unidade a menos. Vezes x elevado a 6 menos 3, vezes o y elevado a 3, tá? Então, daqui a gente tira que o t, o quarto termo, vai ser o binomial de 6 e 4. Quanto que dá isso? Olha, para saber quanto que dá isso aqui, né? A gente precisa saber qual é da próxima linha. Esse termo está onde aqui no Triângulo de Pascal? Aqui é o 6,0, aqui é o 6,1, aqui é o 6,2 e o 6,3 está aqui. O 6,3 é o quê? É esse mais esse, né? Então, dá 20, né? 6,3 dá 20. Então, vai ficar 20 vezes x elevado à terceira vezes o y elevado à terceira. Então, qual é o quarto termo do binômio? É esse termo aqui, tá bom? É esse termo aqui, ó, certo? Então, a gente não precisou desenvolver o binômio inteiro para descobrir qual é o termo. Só fazendo essa relação a gente consegue descobrir, tá certo? Bom, então é isso. Basicamente é isso, né? A aula é essa daí, tá? Eu vou fazer outros vídeos resolvendo alguns exercícios da ficha, tá? Antes de mais nada, antes de completar, eu só gostaria de falar mais uma coisinha que é a respeito de soma de termos do binômio, que não aparece aí na ficha de vocês, mas tem alguns exercícios falando sobre isso, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que a gente tenha essa expressão aqui, ó. A gente tenha x mais 2y ao quadrado, né? Então, vamos desenvolver isso, né? A gente já sabe, essa aqui fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Desenvolvendo isso tudo, a gente fica com x ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado, né? Certo. Agora a pergunta, qual que seria a soma dos coeficientes desse binômio aqui? Qual que é a soma dos coeficientes? A soma dos coeficientes vai ser, né? A soma dos coeficientes vai ser aqui 1, que é esse daqui, né? Mais 4, mais 4. Ou seja, a soma dos coeficientes do binômio deu 9, né? Deu 9. Beleza. Tá, esse foi fácil de resolver. Agora, imagina se fosse, por exemplo, x mais 2y elevado a 12. Calcula para mim a soma dos coeficientes. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que somar tudo, desenvolver todo esse binômio para calcular os coeficientes? Não necessariamente, não precisa, vai ficar uma coisa gigantesca. Não é necessário fazer isso. Quando a gente quer saber a soma dos coeficientes, repara aqui nessa expressão aqui, os coeficientes, ele sempre está multiplicando algumas incógnitas, certo? E aí, o que vai acontecer?
Se essas incógnitas forem 1, se eu substituir o x por 1 e o y por 1, o que vai acontecer? Se eu substituir o x por 1, vai ficar 1 ao quadrado. Mais 4 vezes 1 vezes 1, mais 4 vezes 1 ao quadrado. Então, substituindo, repara que o coeficiente ele sempre vai estar multiplicando por 1. Né? E quando a gente multiplica um número por 1, fica igual a ele mesmo, né? Então, como é que vai ficar? Aqui vai ficar o próprio coeficiente, né? A soma dos próprios coeficientes, tá? Então, para descobrir a soma dos coeficientes de um binômio, basta substituir as incógnitas por 1 e fazer a conta. Então, ao invés de fazer todo esse desenvolvimento, substituir o x e o y por 1. Aqui, eu vou fazer aqui no lado de lá. Então, ó, x mais 2y ao quadrado. Como é que fica a soma dos coeficientes? Substituir o x por 1 e o y por 1. Como é que fica, então? Vai ficar 1 mais 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado dá 9. Então, ao invés de desenvolver, a gente pode fazer dessa forma aqui, que ficava sendo muito mais fácil. E aqui, como é que ficaria? Ficaria o quê? Ficaria 3 elevado a 12. Aí, fazer essa conta aqui, que daria para resolver também. Tá? Ao invés de fazer todo o desenvolvimento, poderia só fazer essa conta. Tá certo, gente? É isso. Qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp. Qualquer coisa pode procurar os monitores e estudem direitinho, tá? Façam os exercícios da ficha e até a próxima.